Pedir para os irmãos abrirem no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42. Atos 2, 42. Amém? Logo depois do Evangelho de João, Atos 2, 42. Diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Oremos. Senhor Deus, aqui estamos, Senhor, mais esse dia do Senhor, na qual estamos como igreja reunidos aqui, Senhor, para te louvar, para entregar um culto ao Senhor, para ouvir da tua palavra, ser exortado, ensinado, Senhor, ser edificado, salvo aqueles que ainda não têm salvação, Senhor. Peço que o Senhor agora prepare nossos corações para receber a tua palavra, que eu possa ser um instrumento, Senhor, usado por ti para falar a tua palavra ao teu povo, Senhor. Edifica a tua igreja, Senhor, na tua palavra, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Para o entendimento geral aqui, o livro, a gente está aqui no capítulo 2, no final do capítulo 2, e Atos ele começa com a ascensão de Cristo. Então, Cristo ele morre, ele vem a ser ressuscitado, e ele ressuscita, né? Não vem a ser ressuscitado, não que outra pessoa, mas foi Deus que o ressuscitou. E após disso ele fica ali os 40 dias, e depois disso ele ascende aos céus. No início, no capítulo 1 de Atos, vai mostrar isso, ao ponto daqueles discípulos estarem olhando ali e vem os anjos e falam: varões, por que estão olhando para os céus? Voltem. Aquele que foi, ele vai voltar. E eles voltam para Jerusalém, e lá a Bíblia ainda fala que eles se reúnem e ficam unânimes em orações. Logo em seguida, ele vai falar sobre a questão da escolha ali daquele que ocuparia o lugar de Judas. Então, Judas morre, Pedro se levanta e fala: nós temos que escolher um para que ocupe o lugar de Judas. E ali eles oram a Deus novamente, e o Senhor vem a revelar a eles a questão de Matias. Então, Matias é entrado para ocupar o lugar de Judas. Após isso, vem a questão do dia de Pentecostes, né? Aquele dia que a gente conhece sobre a questão do derramamento do Espírito, dos dons de línguas, e eles vão falando em outras línguas, o Espírito Santo desce. E ali, logo naquela situação, há um questionamento dentre alguns sobre estarem eles embriagados, e se levanta Pedro. E Pedro faz ali um discurso, e junto a isso ele vem a prega o evangelho. Sendo que é interessante que depois dessa pregação de Pedro, Pedro nem faz um apelo, eles mesmos chegam e falam assim: Pedro, e agora, o que faremos? Aí Pedro fala para eles: arrependam-se dos seus pecados, sejam batizados, creiam no Senhor Jesus para a remissão dos vossos pecados. E agora, nesses versículos aqui, alguns, como a minha Bíblia aqui, ela bota até um tema de como viviam os convertidos, né? Agora, depois dessas coisas, é relatado como que esses irmãos se comportaram. E é para nós um espelho de como aquela igreja apostólica ela vivia, de
eu olhar para a palavra do Senhor, olhar para a Bíblia e falar assim, aquele dali é um exemplo a eu seguir. E, através disso, eu olhar para mim e enxergar no que tem me tido falta, no que eu tenho sido falho olhando para essas coisas. Durante a semana, essa semana, graças a Deus, nós tivemos aí uma semana de segunda a sexta aqui de cultos de orações em prol da família, o mês da família. Então foi uma semana cheia de eventos na igreja, no qual nós poderíamos estar aqui juntos, orando, aprendendo a palavra, e foi um momento diferente de outros cultos, porque tinha um momento grande aqui no qual cada um poderia compartilhar aquele momento de oração. Nós já temos isso durante a semana, que é na quarta-feira, sendo que aqui nós tivemos todos os dias. Então, geralmente isso acontece uma vez no ano aqui na igreja, mas você vê que é um momento único de questão de comunhão aqui, de reunião, diferente de todas essas coisas, né? E é pertinente essa passagem para essa situação, para nós olharmos, poxa, não só durante essa semana, mas como eu tenho vivido como igreja. Será que eu olhando para aquela igreja apostólica, enxergando essas marcas, alguns teólogos até chamam de marcas da igreja apostólica, né? Eu olhando para aquelas marcas ali, o que eu tenho falhado? Então nós vamos aqui olhar algumas coisas, falar sobre elas aqui e compreender naquilo que, se isso tem sido positivo ou negativo para nossas vidas. Ele começa: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Então, a primeira coisa que Lucas aqui ele fala é o quê? Que eles perseveravam, eles insistiam. Mas insistiam em quê? Ele começa falando na doutrina dos apóstolos. Você pode entender aqui a respeito do ensino da palavra de Deus. Então os apóstolos vêm agora, começam a pregar o evangelho para eles. Olha só, aquele Messias que foi prometido a nós, ele veio. Vocês viram os sinais e maravilhas que ele fez aqui entre vós, mas o próprio povo dele o crucificou. Mas ele ressuscitou e agora ele está à destra do Pai. Esse mesmo Senhor fez Jesus, fez o Cristo. A esse que vocês crucificaram, era o Cristo. Então, eles agora começam a aprender mais acerca desse Jesus e eles perseveram, eles ficam firmes nessas coisas. Então, o que vemos? Vemos que uma igreja, ela cresce junto na questão do ensino bíblico. Então, se eu tenho um momento aqui, por exemplo, de estudo, na quarta-feira, um culto de estudo, e se eu não procuro me reunir com meus irmãos para estar aqui aprendendo a palavra de Deus, você vê que nisso daqui nós já estamos já errando. Ah, mas, irmão, não tem condições, eu tenho ou trabalho, eu chego tarde, alguma coisa que me pede. Amém, é compreensível. Agora, se eu tenho a oportunidade de estar aqui e eu não estou simplesmente por vontade, eu não tenho vontade de estar lá com os irmãos aprendendo a palavra do Senhor, aprendendo o ensino bíblico, você já vê que algo tem algo muito errado aí. Então isso já começa algo muito sério, que é a questão da palavra de Deus. Porque se eu não conheço a Deus, como eu vou pregar sobre Ele? Se eu não conheço acerca do Messias, de Jesus, como eu vou pregar a um irmão ou a uma pessoa que está lá perdida a respeito de Jesus? Mas aqui ele traz não só isso, não só a questão do conhecimento, mas o conhecimento em comunhão com a igreja, em união, compartilhando um com o outro. Às vezes tem uma passagem que você viu algo e o irmão ele viu outra coisa que vai acrescentar a você, ou vocês compartilharem um com o outro sobre a palavra de Deus. Então, primeira coisa, nós vemos isso. A palavra de Deus ela fala para a gente lá em Efésios 4, né? Sobre a questão do ficar sobre os ventos de doutrina, né? E ele fala ali que ele compara como meninos inconstantes, aqueles que não têm a estrutura da palavra, aqueles que não buscam o conhecimento de Deus. Vocês são meninos inconstantes. A qualquer coisa que vierem a falar para vocês,
vocês são levados de um lado para o outro. Vocês não estão alicerçados na palavra de Deus. Então você vê esse alerta que traz a você. Aí muitas das vezes você pode estar até fraco. Poxa, aquela questão de fraqueza ali, o irmão ele não está com força para buscar a palavra, mas esteja aqui. Você estando junto com a igreja, você estando com o irmão seu, você compartilhando da palavra, um vai edificando o outro, um vai trazendo o outro mais para próximo, um vai fortalecendo. Olha só, não, vamos estudar. Isso, graças a Deus, na minha vida, teve várias situações na qual eu passava até horas no telefone com o irmão conversando, e aquilo para mim era maravilhoso. Nossa, poxa, estou falando da palavra, o irmão ele trouxe um conhecimento. Poxa, caraca, ele tem um conhecimento bastante acerca dessa palavra. O que falta para mim disso daqui? Aí você começa a comparar, poxa, eu tenho um pecado nisso, eu tenho falhado nisso aqui, irmão. Aí o teu irmão vai lá, poxa, não, vamos estudar junto então. Aí muitas das vezes até cria um dia na semana para vocês estudarem juntos. Você vê como isso é edificante? A questão do estudo, do ensino. E aqui Lucas traz a questão de perseverar, de continuar, de insistir, persistir naquilo, não deixar isso passageiro, não deixar isso, tratar isso de uma forma qualquer, mas persevere em conhecer o Senhor Jesus, persevere em conhecer a palavra de Deus. Se você quer, por exemplo, saber como você vai ser liberto, João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. O Senhor, no próprio Evangelho de João, fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Como você vai conhecer essas verdades se você não busca o conhecimento da palavra de Deus? Se você quer crescer na fé, Romanos 10,17, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Como eu vou saber disso se eu não medito, se eu não busco, se eu não persisto em conhecer a palavra do Senhor? Quer ser sábio? Olha o que diz o salmista, Salmo 119, versículo 99. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Ele traz até a questão de ser maior do que um mestre ou daqueles de maior idade, né? Olha a importância na questão do conhecimento de Deus. Não é nem a questão de idade, mas do conhecer ao Senhor. E principalmente, eu até falei sobre isso na terça-feira aqui, sobre o amar ao Senhor. Ele fala, quer amar a Jesus? João 14,15. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Na terça-feira eu falei sobre a questão do guardar os mandamentos do Senhor, que ele cria um vínculo não só de compreensão da palavra de Deus, mas um vínculo de amor com a Trindade. Se você meditar ali em João 14,15, você vai ver alguns versículos que traz isso, falando, ó, se você guarda os meus mandamentos, você me ama, você é amado pelo meu Pai, eu te amo, eu me manifestarei a você. 15 fala até que vocês serão meus irmãos, vocês permanecerão em mim, assim como eu permaneço no Pai. No 15 também fala disso. Então você vê a importância do conhecimento, da questão do conhecer, de persistir em conhecer o Senhor. Agora você imagina isso como igreja. Aqui nos cultos você tem a questão do pregador. Então você limita ao conhecimento ou do pregador. Agora você imagina todos nós reunidos, trocando informações, conversando sobre a palavra de Deus, você tem outras pessoas que podem compartilhar isso. Então você vê a importância disso. E é assim que a igreja aqui ela estava fazendo. Ela estava se unindo, perseverando naquela união ali, e eles crescendo em graça e conhecimento. E eles tinham um zelo, né, pela palavra. Uma igreja fiel, ela não pode negociar esse conhecimento de Deus. Nunca negocie isso. Nunca trate o conhecimento de Deus como um conhecimento qualquer. Nós servimos a um Deus todo-poderoso, justo, santo. Ele te salvou você e a mim. Não trate a palavra de Deus e o conhecimento de Deus como algo qualquer. E ele fala, depois disso, a questão da comunhão.
Na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão. Você vê agora a questão. E comunhão não é somente uma reunião, ele vai falar sobre isso depois, a questão de eles reunirem os cultos e tudo mais, mas aqui comunhão é uma reunião diferente, é um sentimento diferente um para com o outro. Aqui eles falam que os irmãos gostavam de estar juntos. Olha no versículo 44. Vendiam as suas propriedades e bens, instruindo... Não, perdão. 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Então você vê que isso aqui é um exemplo de comunhão. Eles partilhavam seus bens no 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos. Eles também se reuniam nos lares. 46. Partiam o pão de casa em casa. Você vê que isso não é só uma reunião qualquer, mas havia só um só coração e uma só alma. O entendimento deles era diferente. Não era só eu me reunir. Eu vim para a igreja e vou ali, mal falo com meu irmão. Se o pastor ele demorar um pouco mais descer do púlpito, eu já saio primeiro que ele. Não, meu irmão. Comunhão é um amor um ao próximo. Compreender que aquele irmão ali, Jesus também salvou ele. De que foi estabelecido que eu e ele aqui nessa terra, enquanto estivermos aqui, nessa peregrinação, quando a palavra fala, nós devemos estar juntos em comunhão, um amor ao próximo, compartilhando a palavra de Deus, momentos juntos, edificando um ao outro. Isso é comunhão. Você chegar no culto, você sentar ali num canto, você não falar com seu irmão, você sair. Onde há comunhão nisso? Muitas das vezes tem irmãos que só têm a possibilidade de vir num domingo. Aí você imagina, você vem num domingo, você senta num banco ali no seu canto, não fala com ninguém, sai, não fala com ninguém, só cumprimenta a mão do pastor na saída. Onde há comunhão nisso? Onde há um compartilhamento? Às vezes você está passando algum problema que algum irmão ali ele pode te ajudar. Ou algum irmão está passando por algum problema que você pode ajudar. Mas você não se interage, você não se interessa. Então aqui você vê a questão da comunhão, você vê que isso vai muito além, né, da questão de estarmos juntos somente aqui no culto. E importante, irmãos, que esse irmão que está do seu lado, nós viveremos juntos eternamente, por toda a eternidade. Graças a Deus, sem o problema de cada um, né? Nós seremos restaurados, mas viveremos juntos, irmão, para todo sempre com o Senhor Jesus, lá na glória. Então, se você não sente o amor, o apreço de estar em comunhão com o seu irmão, como é que você quer ir para a glória? É meio incoerente. Eu não gosto de viver junto aqui, mas eu quero ir para um lugar que eu vou viver junto com eles eternamente. Você vê que não encaixa uma coisa com a outra? Não dá para ter esse entendimento. O Senhor ele já estabelece isso, para que viva esse amor. Todos vocês foram salvos pela graça, assim como eu. Todos nós servimos a um só Deus. Todos nós passamos por situações difíceis. Mas agora todos vocês vivem juntos. Veja um pai, por exemplo, um pai olha para um filho, ele tem ali 2, 3 filhos. Você imagina um pai olhando para um filho no qual eles não têm comunhão nenhuma. Eles não compartilham nada, eles só vivem na mesma casa. Se você só olhar para isso, você já vai enxergar que aquele pai ele não vai ter uma alegria, ele não vai se sentir bem com aquela situação. Aí agora com esse exemplo, você olhando para o nosso Senhor Deus, ele olhando para a sua igreja, na qual ele enviou o seu filho para morrer na cruz, para pagar o preço do pecado de cada um de vocês, e ele estabelece que vocês vivam em comunhão junto, e a gente não vive. O Senhor ele não olha com um olhar bom e agradável a isso. Aí, ele continuando, ele fala também da questão da oração, meus irmãos. Eles também perseveravam nas orações. Se você ler o livro de Atos, você vai ver que em vários momentos, você vê que eles se unem para isso. Você vê que quando eles saem ali
quando eles voltam para Jerusalém, logo depois de Jesus ascender aos céus, eles falam o quê? E eles perseveravam unânimes em oração. Atos 1,14. Logo quando o Senhor vai, eles voltam e a primeira coisa que eles fazem é o quê? Perseverar na oração. Atos 1,24, quando eles vão escolher ali Matias para o lugar de Judas, o que eles fazem? Eles oram junto. Atos 4,31, quando a igreja ela é perseguida, ela ora, e o lugar onde eles estão estremece, o Espírito Santo desce, você vê ali o agir de Deus. Atos 6,4, quando eles vão escolher os diáconos, eles falam, não, vamos agora escolher alguns, diante das demandas estavam sendo muitas, ele fala, vamos escolher alguns para que eles lidem com essas demandas, para que nós possamos nos dedicar ao ensino e à oração. Você vê Atos 9,11, quando o primeiro sinal que Deus dá para Ananias ali a respeito de Paulo, ele fala, ele lá está orando. Vai até lá que ele está orando. Nós temos aquele momento incrível, Atos 12,15, quando Pedro está preso, no qual os anjos vêm, o anjo vem e liberta ele, mas Lucas aqui deixa bem claro que a igreja, ela estava reunida e orando incessantemente. Quando Pedro estava preso, quando vai acontecer tudo aquilo ali que o anjo vai vir, a igreja está orando por ele. Então você vê que em todos esses momentos há a questão da união na oração. Nós devemos sim orar, viver em espírito de oração, como a igreja, como a Bíblia fala, mas também devemos estarmos unidos em oração. Um momento de você compartilhar aqui, por exemplo, no culto que nós tivemos essa semana, na qual você tem um momento único de você poder compartilhar agora. Eu posso estar lá orando com meus irmãos, cada um tendo um momento ali para orar. Ah, mas o irmão, ele ora, ele tem palavras bonitas, eu não tenho. Amém. O Senhor salvou ele salvou você também. Mas compartilhe esse momento, vivam em oração um com os outros. Procurem estar nesses momentos, nesses eventos da igreja, num culto de oração, às quartas-feiras. Se você tem oportunidade, esteja aqui. Você vê que quando a igreja ora junto, essas coisas maravilhosas acontecem, né? E a Bíblia fala, Tiago 5,16, a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Dá um exemplo aqui, e eu acredito que foi resposta de oração minha e da Igreja do Senhor. Alguns sabem que acho que 2 semanas eu sofri um acidente de moto. Eu estava na garupa de uma moto na Dutra e um carro ele trocou de faixa e atingiu a gente. E foi algo para mim assim, na hora, desesperador, porque eu caí, eu fechei os olhos, eu fui parar bem longe da moto, o carro pegou em cheio em mim, na verdade, mais do que o colega que estava na frente, então a pancada foi mais em mim, então eu levei a pancada do carro, mais a queda. O Nildo até brinca comigo, fala que eu sou duro na queda, né? Mas eu só lembro de eu estar rolando e tudo aquilo acontecendo, eu parei lá na frente e eu não conseguia levantar, e eu falando com Deus, Senhor, e eu não sabia nem em qual faixa que eu estava, se eu estava de um lado ou do outro, se vinha carro. Eu lembro quando eu abri o olho, tinha um carro meio que protegendo a gente. Aí fui para o hospital, fiz todos os exames, o médico, cara, não teve nada não, foi só a pancada, vai ficar um pouco dolorido. Agora já estou andando, teve uns arranhões, já melhorou. Você vê que isso é a resposta de oração, onde nós vemos todos os dias pessoas sofrendo acidente e perdendo suas vidas, mas o Senhor me guardou ali. E eu creio que foi por conta disso. Resposta de oração, quando nós estamos aqui orando, pedindo para o Senhor guardar, de tudo que poderia acontecer comigo, de toda aquela situação ali, eu me arranhei e fiquei sentindo umas dores. Só isso. Então, glorificado seja o Senhor. Então, ore. Você não está vendo aquilo que está acontecendo com o seu irmão durante a semana, mas ore pedindo ao Senhor para guardar a vida dele. Quando você sai de casa para trabalhar, Senhor, guarda a minha vida, guarda a vida dos meus irmãos que estão indo trabalhar.
Quando você, de noite, ou aquele momento que você tira para orar, ore pelos irmãos. Nos momentos que vocês estão juntos, orem juntos, um pela vida dos outros. Ore pela igreja, ore pela família, como nós fizemos aqui durante a semana. Você vê a questão da importância, né, da oração. Logo em seguida, no versículo 43, ele fala a respeito do temor. Em cada alma havia temor. Então aqui eles estavam vendo os sinais feitos pelos apóstolos, eles estavam enxergando ali, nossa, agora então chegou realmente o reino de Deus, aquilo que foi prometido, o Messias chegou, e aqui fala que muitos prodígios e sinais eram feitos pelo intermédio dos apóstolos, então eles estavam vendo aquilo, então, nossa, realmente chegou esse momento. E eles olharam também com temor. Não é especificamente aqui a respeito do medo, mas existia também um medo de você agora, você está servindo a Deus, você está vendo aquilo tudo ali, e eu sou um pecador, e estou servindo a um Deus justo, no qual ele disse que o salário do pecado é a morte, e eu peco todos os dias. Então tem que haver sim também na igreja a questão do temor, desse lidar com Deus. Quando eu vou cultuar a Deus, se eu for de qualquer forma, quando eu vou nas minhas orações falar com Deus, eu vou de qualquer forma. Você vê que hoje em dia tem sido banalizado a forma de falar com Deus. Quando eu entrei para a igreja, estabeleceram que você se refere a Deus como Senhor. Hoje em dia eu já ouço papai, papaizinho, meu amiguinho. Você vê que não são formas de respeito de falar. E tem muitas outras coisas aí até piores. Então, quando formos se referir a Deus, quando olharmos para Deus, que olharmos com reverência, com respeito. Ele é um Deus santo, soberano. A Bíblia fala em Romanos 1 que as coisas criadas, elas revelam os atributos de Deus, a sua grandeza. Quando você olhar para a criação, se você tirar um momento para refletir, você vai ver que foi um ser muito grandioso que fez todas essas coisas. E será que eu devo me referir a esse ser de maneira qualquer? Quando eu olho as Escrituras, será que eu devo me referir a ele de qualquer forma? Quando eu cultuo, quando eu amo meu irmão, quando eu cumpro aquilo que foi estabelecido para eu cumprir aqui no momento, como igreja, será que eu devo fazer de qualquer forma? Então que haja temor sim no coração nosso, nos nossos corações. A Bíblia fala que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se você quer ter sabedoria, primeiro você tem que ter o temor ao Senhor. E temer a Deus é conhecer a sua grandeza, como eu falei, e a nossa pequenez. É enxergar que somos pecadores e servimos a um Deus santo. É saber que só podemos chegar ao trono da graça por meio da sua justiça. Só podemos nos achegar ao trono da graça por meio da justiça. E essa justiça é de Cristo que foi dada a nós. Hebreus 4,16, ele diz que cheguemos com confiança ao trono da graça para que possamos alcançar misericórdia. E que confiança é essa? Confiança de que nós somos pecadores, sim. Nós merecemos a morte, o inferno, sim. Mas nós nos achegamos ao trono da graça, nos apegando a essa misericórdia, na salvação que é na pessoa de Cristo. Quando você se achegar para falar com o seu Criador, com Deus, você, Senhor, eu sou pecador sim, eu mereço a morte, mas eu chego a Ti me apegando na graça que é no sacrifício de Cristo. Essa é a única maneira que possamos nos achegar ao trono da graça. É aonde nós devemos ter confiança. E ele fala depois a respeito da caridade. Todos os criqueiros estavam juntos, tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Você vê a questão da caridade. Aqui é uma situação onde eles vendiam os seus bens, mas nós vemos mais adiante que
não era uma coisa estabelecida para todos, porque eles estavam reunidos de casa em casa, ele vai falar isso depois. Mas é o entendimento de quê? Que aqueles que podiam ajudar o seu próximo, eles até disso abriam mão. Eles não tinham para eles os seus bens acima da comunhão, da necessidade do seu irmão. É isso que é passar aqui. Claro que aqui eles faziam isso e eu não estou incentivando a você a vender sua casa ou seus bens, mas em situações que o seu irmão ele vai estar precisando e você pode ajudá-lo. Haverá essas situações que os nossos irmãos estarão precisando. Mas como eu vou saber disso? A questão da comunhão, lembra? De você estar junto, você estar se interagindo com seu irmão. E haverá esses momentos. Lembra quando Tiago, se você olhar, eu até te incentivo a chegar em casa, meditar, e Tiago 2, ele vai falar sobre a fé e as obras. Ele chega até como se fosse um debate ali, ele fala assim, ó, mostra-me sua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. E é isso, você demonstra que você tem a fé no Senhor Jesus. Nisso, você é a obra de caridade com o seu irmão. Você vê aqui a questão do alimento, você pode estar ajudando. Os seus dízimos e ofertas, claro que é para a obra do Senhor aqui, para sustento da igreja, mas como acredito que todos vocês sabem, que a gente também ajuda outras pessoas, quer família, quer ali o Carev, e você vê ali situações que são para ajudar outras pessoas e os seus dízimos e ofertas têm sido também em prol disso. Então haverá sim esses momentos na qual um irmão seu estará precisando e você pode ser esse instrumento de Deus para ajudar a vida do teu irmão. E se você tiver a oportunidade de ajudar, ajude. Não se prenda a essas coisas materiais. É mais importante a vida e o problema do seu irmão do que às vezes eu estou juntando um dinheiro para comprar um carro, mas o meu irmão ele precisa de 2.000 para uma cirurgia. Poxa, eu não vou dar não porque eu estou perto de conseguir aquele dinheiro para comprar o carro. Vê a importância, onde está o seu coração. Vai falar onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Se apegar a essa questão material. Mas não, aqui ele traz a atenção para você olhar a necessidade um do outro. O que o meu irmão tem precisado. Se ele tem precisado de alguma coisa financeira, ou não, se ele tem precisado só de um companheiro, de uma amizade, de uma instrução na palavra, mas que haja isso. Ele fala sobre o culto juntos. Nós vemos aqui no 46, diariamente perseveravam unânimes no templo. Olha a importância que dá a respeito do culto. E ele fala que é diariamente. Nós aqui temos culto quarta e domingo. Antigamente, quando eu me converti, ainda tinha sexta-feira, ainda que era algumas igrejas, que era o culto de orações, e muitas igrejas tiveram que encerrar esses cultos por conta da ausência dos membros. Nós já vemos aqui uma defasagem imensa na quarta-feira, na qual nós nos reunimos para orar, para estudar a palavra, e poucos irmãos estão presentes. Isso é um alerta para a gente, irmão. Quando nós olhamos para esse exemplo aqui, na qual eles se reuniam diariamente, será que durante a semana de segunda a sexta eu não posso tirar 2 horas para estar aqui? Que isso sirva de alerta. E algo aqui se destaca, né? Como isso. O desejo de cultuar a Deus estava sobre todos eles, irmãos. E isso gerava algo. Olha a ligação que dá entre o versículo 46 e o 47. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiram pão em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Eles tinham alegria de fazer isso. Eles não viam como algo forçado. Eles viam com alegria. Eu vou cultuar a Deus. Eu vou estar com meus irmãos cultuando a Deus. Isso gerava o quê? Olha o que ele diz no 47.
Perdão, o final do 46, ligando ao 47. Alegria e singeleza de coração, louvando a Deus. Isso gerava um louvor. Tudo aquilo que eles faziam tinha alegria e gerava um louvor ao Senhor. Louvar a Deus. Às vezes, o Ministério de Louvor está... Eu ainda não participo, acredito que eu não vou participar da questão do Ministério de Louvor, mas você vê, se você pegar, sentar aqui na frente durante o louvor, você vai ver que tem uns irmãos que entram. Eu não sei se está com algum problema ou não, mas ele entra com a cara de sério, uma cara de desânimo, que está louvando ao Senhor, a letra está passando ali, não tem nem desculpa de não conhecer a letra que está passando ali, mas o irmão nem isso ele faz, nem lê, ele lê, para poder louvar com a igreja. Irmãos, não. Olhando aqui para esse espelho aqui, olhando para o ensinamento bíblico, não é assim que devem ser nossas reuniões de culto ao Senhor. Ela deve ser com alegria. E essa alegria deve gerar esse louvor a Deus. Todos os momentos que tivermos juntos, reunidos para adorar o Senhor, unidos em comunhão como igreja, num culto ao Senhor, que deve ser com alegria. Nós estamos tirando um momento para cultuar, para nos reunirmos e agradecer ao Senhor, porque nós fomos salvos. Nós somos salvos da ira de Deus. E isso aqui, ele ainda fala que dá testemunhos, olha o que ele diz. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Então, quer dizer o quê? O povo, ele olhava aquela forma que eles estavam vivendo e tudo aquilo, e, poxa, algo positivo. É admirável aquela forma que eles cultuam, que eles vivem adorando ao Senhor. Olha o bom testemunho que a igreja dá. Agora, se chega um visitante, ele entra por essas portas, ele senta ali, ele vê uma igreja que o irmão ele não louva, ele não compartilha nada, acaba o culto, ele vai, mal cumprimenta o irmão. Como vai ser esse testemunho? Como ele vai olhar e falar, poxa, essa igreja aqui, que alegria que há de servir a Deus aqui. Parece que eles nem querem fazer isso, estão forçados. Você vê que isso não envolve só a forma de você vir e cultuar o Senhor? Envolve tudo, muitas coisas. E fazendo tudo isso aqui, cumprindo todas essas maravilhas aqui, o Senhor fala que, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Então, a igreja do Senhor, ela vivendo segundo a palavra, ela perseverando no ensino, perseverando na oração, estando juntos, comunhão, questão da caridade, o culto, o louvor a Deus, ela dando um bom testemunho. E dia a dia o Senhor acrescentava. Muitas das vezes, a forma que eu vivo como igreja e você vive como igreja está interferindo positivamente ou negativamente do reino de Deus, na salvação de uma pessoa que está perdida. Então não é só a forma que eu e você cultuamos a Deus ou vivemos como igreja, mas isso reflete também na questão da pregação do Evangelho de Deus. Então que possamos olhar para essas marcas dessa igreja e o que tem faltado em mim. O que eu preciso melhorar como igreja? Foi isso que essa passagem me trouxe um alerta. E eu achei muito importante, principalmente nessa semana, trazer isso para todos vocês, trazer esse alerta. Então, se você faz parte da Igreja de Cristo, analise o que tem faltado. Analise o que tem faltado em mim. O que eu posso melhorar? O que eu posso melhorar para o meu próximo? Ah, mas eu sou um pouco travado, sou na minha, não sou muito comunicativo. Esteja presente, pelo menos, nos momentos. Isso vai criando ali uma afinidade, vai crescendo na comunhão um com o outro.
e daqui a pouco vocês vão estar com bastante intimidade suficiente. E se há alguém que ainda não creu, eu deixo o versículo 38, quando Pedro ele está pregando ali, ele diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. É isso que aquele que está perdido ele precisa: se arrepender dos seus pecados, ser batizado e crer no Senhor para perdão dos seus, para ser remidos pelo sangue de Cristo. Eu espero que possamos a cada dia crescer, perseverar, insistir, para que possamos ser um exemplo, dar um bom testemunho da Igreja de Cristo. Amém? Oremos. Pai nosso que estás no céu, louvado seja o Senhor para todo sempre. Pois o Senhor é soberano, santo, justo, misericordioso, amoroso, Pai. O Senhor é grande, Senhor. E a tua igreja, na qual o Senhor amou com tão grande amor, ao ponto de dar o seu filho para morrer, para pagar um preço que não poderíamos pagar, Senhor, que é o preço do pecado. Mas o Senhor demonstrou esse amor enviando o seu filho para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores, Senhor. E ele veio, cumpriu ali tudo, satisfez a justiça, Senhor. Satisfez o preço que deveria ser pago. E essa graça nos alcançou, nos salvou, nos tirou o coração de pedra, nos deu um coração de carne, nos deu vida, Senhor. E a tua palavra estabelece que, através disso, possamos reconhecer essa salvação, possamos nos alegrar nela, possamos viver um com o outro, compartilhando essa alegria, pregando ao próximo, Senhor, de várias formas, quer no evangelho, no anúncio, quer nas nossas ações, que nós fomos salvos, para que outros possam ver, Senhor, essa alegria, essa mudança em nossas vidas através da salvação que há em Cristo. Nós possamos mudar, Senhor, naquilo que estamos precisando, naquilo que estamos em falta. Que possamos analisar, de acordo com essa passagem, o que nós temos feito, o que nós não temos feito, o que nos tem sido em falta. Que possamos consertar e viver da melhor forma para o Senhor, para que isso gere louvor, para que a cada dia o Senhor acrescente mais e mais aqueles que hão de ser salvos, Senhor. Que possamos nos alegrar com a salvação, não só nossa, mas dos nossos irmãos. Que a tua igreja possa ter mais comunhão, amor um para os outros, Pai. E que isso seja algo perseverante em nossas vidas, que a cada dia possamos perseverar mais e mais, Senhor, nisso. Abençoe a tua igreja, Senhor. Abençoe a vida de cada um dos meus irmãos, Pai. Que possamos ter um dia abençoado, que mais tarde possamos estar aqui juntos novamente para louvar o teu nome e aprender a tua palavra, Senhor. E que almas possam ser salvas em nome de Jesus. Amém, Senhor.